Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua vida, tua casa e tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, cumprimentando todos na paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, tua vida e tua família. Querido, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos. Eu tenho uma palavra para o teu elevador espiritual. Tem um canal no YouTube que chama Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entra aí. Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória para você. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Se inscreva, deixe seu like, seu joinha, compartilhe e ative os sinos das notificações, que Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória para você. Querido, eu estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos e eu tenho uma palavra de Deus para o teu elevador espiritual. Hoje registrado no livro do Gênesis, no capítulo 37, no verso 24. Gênesis 37, 24. A palavra de Deus nos diz assim: e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Querido, essa história que a Bíblia nos relata, que a Bíblia nos conta, está falando a respeito de José. José, dito pelos seus irmãos como um sonhador. Querido, quem é que não sonha com um mundo melhor? Quem é que não sonha viver em paz? Quem é que não sonha com a família abençoada? E a Bíblia vai nos dizer que José teve um sonho. E nesse sonho, José via as estrelas, via o sol e via a lua. Tudo isso no sonho que José via. E a Bíblia vai nos relatar que, através desse sonho que José teve, os irmãos ficaram aborrecidos, ficaram com raiva, porque José era o filho caçula de Jacó. José era o herdeiro, o filho mais novo da sua casa. E a gente vê um grande levante aqui na vida de José, porque simplesmente ele era um sonhador. Querido, todos nós que sonhamos, as pessoas não têm como doido, como sonhador também, por que não? Nos tem como diferente. E na vida de José não foi diferente, pelo simples fato dele sonhar. Quando eu entro no caso a respeito de família, família, querido, é uma bênção. Família é uma dádiva de Deus, é uma bênção para nossa casa, para nós é uma bênção. Mas tem família que só o sangue de Jesus vive em pé de guerra, em pé de briga. E eu quero dizer para você que você sabia que em cada casa, em cada família, isso mesmo que eu vou falar com você, em cada casa, em cada família da terra, Deus escolhe alguém para ser diferenciado. Você sabia disso? Que em cada família que existe na face da terra, Deus escolhe sempre um. Olha para cá. Deus escolhe sempre um
para ser diferenciado dos outros. Se família são moreno, vem um mais claro. Se a família é clara, vem um sempre mais moreno. Se a família é bonita, os olhos verdes, os olhos azuis, vem sempre um com os olhos castanhos, diferenciando dos outros. Porque em toda a família da terra, Deus escolhe sempre alguém para ser diferenciado. Alguém que Deus escolhe para algo também diferente na terra. Para algo que seja diferente. E por isso é o que mais sofre no meio da família. Muitas das vezes rejeitado. Muitas das vezes jogado pelos cantos. Muitas das vezes é o último a comer. E eu entro na história, eu vejo José desta forma, diferenciado dos seus irmãos. Os irmãos chamaram ele de sonhador e tomaram ele, pegaram ele e lançaram na cova, jogaram dentro de um buraco, pelo simples fato dele sonhar. Mas, querido, todos nós que temos a nossa vida pessoal, a nossa vida fora da igreja secular, nós temos que demonstrar que somos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porque a luta é travada e a luta nunca está fora, ela está sempre dentro da nossa casa. Pessoas que não acreditam no nosso ministério, pessoas que faz pouco caso com a chamada no qual Deus nos chamou. Na casa de Jacó não foi diferente. Na casa de Jacó, Deus tinha algo com Rúben. Deus tinha algo com Isacar. Deus tinha algo com Zebulon, com Dan. Na casa de Jacó, Deus tinha algo com os irmãos de José. Mas com José, o negócio foi diferente. Com José, foi diferente. E quando Deus tem algo com a pessoa, algo assim, bem diferente dos outros, essa pessoa vai padecer, vai sofrer, por amor do nome de Jesus, no qual tem uma chamada de Deus. Quando Deus tem algo a mais com aquela pessoa, olha para cá, sofre mais perseguição, mais injustiçado, mais rejeitado pelos seus irmãos. Querido, se eu fosse falar algo que aconteceu na minha vida, com a minha família, com meus parentes, eu sempre fui rejeitado, eu sempre fui jogado para escanteio, eu sempre fui o último em tudo. Mesmo sendo o mais velho da casa, eu sempre fui jogado para escanteio. Não sei se você está entendendo. E quando eu entro dentro do texto, eu vejo José passando pela mesma coisa que muitos passam nos dias de hoje, só por causa da chamada. A história de José, meu querido, é a história de um dos 12 filhos de Jacó. Olha só, 12 filhos que Jacó tinha. Ele era odiado pelos seus irmãos, foi vendido para o mercado de escravo, apenas por emergir como governador de todo o Egito através da vida de José. Aprendemos que o sofrimento, olha bem, não importa o quanto seja injusto, mas o importante é termos caráter de homem de Deus. Muitas das vezes sofremos calado, muitas das vezes os nossos ossos se apegam à pele, de
tanto sofrimento por causa de uma chamada. Porque, olha para cá, porque toda chamada, meu querido, ela tem um preço. Nada vai vir, ó, mão beijada. Tudo na vida tem um suor que cai, rola em seu rosto. Nada aqui passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Por amor de uma chamada, somos caluniados. Por amor de uma chamada, somos entregues, como Jesus disse, entregue à morte todos os dias. Simplesmente por amor de uma chamada. Querido, todos esses que têm chamada de Deus, todos são perseguidos dentro da sua casa, são injustiçados dentro da sua casa, são rejeitados muitas das vezes pelo pai e pela mãe, pelo simples fato de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem sabe que eu estou falando com família que tem um escolhido, mas não dá valor, que tem um profeta, mas não sabe o que é ser profeta dentro da casa. Quem sabe que eu estou falando com você, meu querido, passou a vida inteira lutando pelos seus ideais, lutando para que alguém reconheça o seu ministério, da sua família, da sua casa, mas não espere isso não. Porque o próprio Senhor Jesus disse que a maior briga estaria dentro da nossa casa, a maior perseguição estaria dentro da nossa casa. Então não queira reconhecimento aqui da terra, seja um anônimo aqui da terra, mas reconhecido no céu. Porque tem muita gente que é reconhecida aqui na terra, tem fama, tem status, tem glamour, tem tantas coisas que a vida aqui na terrena oferece, mas o Senhor não conhece como nada. O meu reconhecimento aqui na terra, para mim, pouco importa. O importante é que eu honro a chamada que Deus me deu, que você honra a chamada que Deus te chamou para esta grande obra. Porque todos nós que fazemos a obra de Deus somos perseguidos direto ou indiretamente. Pessoas que acreditam em pessoas dos Estados Unidos, família que acredita em pessoas que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, mas aquele que está do teu lado, pagando o preço, muitas das vezes você está ignorando. Muitas vezes você está ignorando. Na casa de Jessé não foi diferente. Na casa de Jessé, quando Deus manda o profeta Samuel ungir um rei que estava na casa de Jessé, começou a aparecer os bonitões, os que tinham status, os que eram o cara diante da terra, diante do mundo. Na casa de Jessé, meu querido, olha para cá, não foi diferente. Não foi diferente, porque pelo simples fato de Deus ter algo com Davi. Deus tinha com os irmãos de Davi? Tinha. Com certeza Deus tinha algo com os irmãos de Davi. Mas com Davi era diferente. O algo, o mistério que Deus tinha com Davi era totalmente diferente com a dos seus irmãos. Embora Davi fosse um jovem ruivo, diferenciado dos seus irmãos, flanzino, lá no campo, apacentando as poucas ovelhas do seu pai, mas sendo fiel no compromisso que tinha com o seu pai, de cuidar do seu rebanho, mas foi fiel na palavra que o seu pai disse: vai e apacenta minhas ovelhas. Querido, quando eu sou fiel, presta atenção aqui, olha para cá, quando eu sou fiel aqui na terra, mesmo sendo com um pouquinho, no muito o Senhor vai me colocar. Davi foi fiel no seu pouco, com as suas poucas ovelhas, apacentando. Porque quando viu um urso
ele estava lá para matar o urso. Quando viu um leão, Davi estava lá para matar o leão. Os irmãos de Davi nunca viram esse feito na vida dele, porque estava preocupada com estátua aqui da terra, com coisas terrenas. Querido, quando o meu foco é a terra, quando o meu foco é as coisas aqui deste mundo, pode ter certeza que as coisas celestiais, eu não vou conseguir enxergar, porque o mundo nos ofusca, porque o mundo quer esse colorido, porque o mundo quer esse glamour, com essas coisas que tem nos oferecido. Mas a palavra de Deus me revela, aleluia, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem tampouco penetrou no coração, nem na mente humana, é aquilo que Deus tem preparado para os teus servos. Porque na casa de Davi não foi diferente da casa de José. Na casa de Davi tinha guerreiro? Tinha. Tinha homem forte? Tinha. Mas Deus disse assim, olha, não vamos sentar na mesa enquanto aquele que está no campo não sentar aqui para participar. Querido, essa mesa não vai ser posta, essa mesa não vai ser servida, enquanto a tua família não reconhecer que você é um homem, que você é uma mulher, que você é um servo de Deus. No meio às lutas, em meio às tempestades, no meio às coisas da vida, tu tem permanecido fiel, verdadeiro na tua palavra. Quando José começou a sonhar que o sol e a lua e 12 estrelas, e as estrelas se inclinavam para ele, José estava falando dos seus irmãos que ia se inclinar. José estava falando do pai e da mãe dele que ia se inclinar para ele. Porque a palavra de Deus diz que houve uma grande fome no Egito. Houve uma grande fome onde José morava. Só que José já estava no palácio de Potifar, onde foi tentado pelo Pombagira. Pombagira, usando a mulher de Potifar, tentou José a ponto de rasgar-lhe sua roupa e ele preso. E Deus começa ali o ministério de José de dentro da cadeia, onde ele começa a revelar os sonhos. E o sonho que José revelou, e aconteceu que houve uma grande fome. Os irmãos de José saíram da tua terra para ir para o Egito pedir comida. E José já tinha passado a governador daquele país, de escravo, de jogado no poço, passou a ser governador. Sabe o que é que José fez? Mesmo sendo humilhado no passado, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, mesmo sendo vendido pelos mercadores, comprado pelos mercadores e vendido pelos seus irmãos, José ajudou a família dele. A família estava passando necessidade. José armou a estratégia para que um dos irmãos mais novos levasse um saco que tinha algo dentro, que era da casa de Potifar. Ali, José foi reconhecido pelos seus irmãos a ser governador. Querido, eu não estou dizendo que você vai ser um governador, um prefeito, não. Seja apenas servo, porque Deus vai te exaltar. E quando eu entro mais uma vez na história de Davi, na casa de Jessé, Deus tinha algo com os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi ficavam ao lado do rei Saul, porque Deus tinha algo com os irmãos de Davi. Mas com Davi era diferente. Com Davi era diferente. E quando Deus tem algo diferente com alguém,
a pessoa que Deus tem algo é a que mais sofre. É a que mais sofre, aquela que Deus tem chamada. No meio da família, meu irmão, é a que mais sofre. É a que mais sofre no meio da família. Sabe por quê, meu irmão? Só simplesmente pelo fato da chamada. Porque quem tem chamada, meu irmão, olha para cá. Quem tem chamada, Deus faz infinitamente mais do que pede e do que pensa. Porque a obra é de Deus. A obra não é do homem. O homem só reconhece muitas vezes e nem sempre também reconhece. Mas a obra não é feita de Deus para o homem, é do homem para Deus. Porque o que a gente precisa, meu querido, são de pessoas que já passou na luta, na prova, para lá na frente a pessoa entender que vale a pena ser fiel, que vale a pena pagar um preço de injúria, de calúnia, de defamação, de ser excluído da família, de ser o último a sentar na mesa, mas com grande e revoltado galardão. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o eterno da nossa alma. Querido, eu vejo um jovem que foi tirado de Jerusalém e foi para a Babilônia, porque era um jovem sábio, era um jovem temente, e pegaram esse jovem e começaram a ensinar os costumes da Babilônia, começaram a querer que com esse jovem comesse os pratos, as coisas preparadas, mas ele não se contaminou. Esse jovem chamado Daniel, que o rei teve um sonho, ele falou a respeito do sonho que ia acontecer. E a gente vê que a maldade desse rei foi tanta que não podia adorar outro Deus a não ser o Deus que ele adoraria, que era a idolatria. E prende esse jovem, porque esse jovem fazia oração 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. E coloca esse jovem numa fornalha, coloca esse jovem em uma cova onde tinha leões famintos. Só que, olha para cá, só que aquele que é diferenciado, só que aquele que Deus escolhe é diferenciado, ainda que te solte dentro de uma cova, Deus vai dar livramento lá dentro da cova. Ainda que você vá lá da cova, é lá na cova que o Senhor vai te dar livramento. Porque Deus tem os deles aqui na terra. Quanto mais luta, querido, quanto mais adversidade, maior é a tua chamada. E muitas das vezes você não entende o porquê que você sofre tanto. Tantos empregados, você desempregado, tantos com saúde, e você muitas das vezes se pega doente. Tudo pelo preço de uma chamada. Se Davi tivesse olhado as condições que ele vivia, as condições que ele estava no campo, com certeza não seria o rei de Israel. Porque tem muita gente que está olhando a condição agora. Ah, porque eu sou pequeno. Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque eu sou isso. Irmão, a circunstância vai fazer com que assentamos na mesa do rei para comer com o rei. Aleluia, aleluia. Quanto mais você se dedica à tua casa, à tua família, quanto mais você faz, menos reconhecido você é. Reconhece os de fora, dá valor de fora, ajuda os de fora,
Mas você que muitas das vezes estende a mão, essas mãos são recolhidas, porque ninguém quer te ajudar. Mas ainda que você estenda a tua mão e ninguém te ajude, você olhe para o céu, de onde virá o teu socorro, porque o teu socorro vai vir de lá, onde os homens não reconhecem. Deus é reconhecido por você e você é reconhecido por Deus. A luta na terra é travada. Ainda se falando a respeito de ministério, aí que é travada mesmo. Porque no meio de milhões e milhões de seres humanos, hoje somos cerca de 8 bilhões e poucos seres humanos, Deus escolheu você, da sua casa, para ser diferente. Para ser diferente deles, para andar na contramão do que eles fazem. Porque tem família que se prostitui, tem família que se droga, tem família que tem o vício do álcool. E você pega a sua Bíblia e vai cultuar o Deus vivo, aleluia. Querido, o segredo não é esmorecer. O segredo não é olhar para quem tem, e sim olhar para Ele, que nos dá. Louvado seja o Eterno. Se Davi tivesse olhado a circunstância, se José tivesse olhado pelos seus irmãos, com certeza não tinham seus nomes escritos nos anais da história. O seu nome não estaria na Bíblia para nos encorajar que vale a pena sofrer por causa de uma chamada. Embora que pai, mãe, irmão, ninguém reconheça, mas eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu quero ser reconhecido quando o Senhor abrir os braços e disser: vinde bendito do meu Pai, para o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Querido, vale a pena, querido. Vale a pena. Muitas das vezes debaixo de pancada, muitas das vezes debaixo de calúnia, muitas das vezes olhando para um lado, olhando para o outro, e não vê solução, não vê saída. Mas quando elevo meus olhos para o monte, eu sei que de lá vem o meu socorro, e meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e entra com provisão e providência na minha vida. Aleluia, aleluia. Querido, em cada casa que existe nesta terra, olha para cá, Deus tem sempre um que é diferenciado. E é justamente esse diferenciado é que passa no estreito, que aparentemente aos olhos deles não tem nada, mas aos olhos de Deus, oh, que maravilha, tem tudo. Porque não adianta granjear, ganhar esse mundo inteiro aqui com a fama desta terra e perder o que é mais importante na minha e na tua vida, que é a salvação. Jesus disse que seria fácil? Não. Ele disse que no mundo teria as aflições, mas ele nos encoraja para dizer que tem de bom ânimo. José pereceu, José sofreu, José foi jogado dentro de um poço por causa de uma chamada. E além do mais, vendido como um escravo. Você sabe lá o que é isso, querido? Vendido como um escravo. Só que olha para cá que eu vou profetizar. Só que se tiver alguém com palavra de maldição na tua vida, na tua casa, na tua família, Deus vai fazer com que essa maldição se transforme numa grande bênção através do teu testemunho. Se Jacó tivesse olhado a sua família, querido, se Jacó tivesse olhado a sua família com o seu filho José,
Jacó tinha desistido de ter filho pela família que teve. Se a gente for olhar a família de Davi, ninguém quer como exemplo. Porque a família de Davi foi a pior família que a Bíblia diz. É irmão estuprando irmão. É irmão matando irmão em praça pública. Mas só que com Davi era diferenciado. Embora sendo pecador, mas nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Quando eu vejo Davi escrevendo que no Salmo 23, que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque ele sabia no Deus que ele estava crendo, porque se dependesse dos seus irmãos, Davi ia continuar no pasto até os dias de hoje. Davi ia continuar apacentando ovelhas. Mas quando Deus tem chamada, Deus tira do anonimato, Deus tira lá do último da fila para escrever o seu nome na história. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua casa, vai fazer na tua vida e na tua família, mas seja firme, fiel e constante na obra do Senhor. Mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, mesmo sendo rejeitado pela tua família, como doente, como fanático, como doido, mas crê que Deus vai fazer na tua vida infinitamente mais do que você pede e do que você pensa. Essa é a mensagem de hoje e eu quero orar por você. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entra aí, deixe seu like, seu joinha, se inscreva nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes e ative o sino das notificações. Todas as vezes que gravarmos, o YouTube manda para você. Ative o sino aí, se inscreva. Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Vamos lá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença nesse dia de hoje, Pai, para pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Deus, e até os nossos gestos que cometemos diante dos Teus olhos. Pai, no dia de hoje, eu quero colocar o Teu filho, a Tua filha, colocar esse homem, Senhor, que é rejeitado no seu lar, pela sua casa. Meu Pai, porque reconhecimento aqui na terra todos têm, mas tem que ser reconhecido no céu. Pai, que o Senhor venha reconhecer esse homem e esta mulher. Reconhecer, Pai, esse homem que tem esse chamado de Ti, porque quando o Senhor escolhe, Senhor, quando o Senhor escolhe, não tem como revogar. Pai, muito obrigado pela minha casa, pela minha vida, pela minha família. Toma minha vida nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos, os meus filhos, meus netos, meus irmãos, toma nas Tuas mãos. Pai, nos abençoa de maneira grandemente, onde passarmos, que passe o Teu Espírito para convencer o homem do pecado, porque quem convence, Pai, do pecado e do juízo é o Teu Espírito. Pai, muito obrigado pelo dia chamado hoje. Nos dê um dia de paz, uma tarde de bênção, uma noite de salvação. Fica conosco, porque assim nós oramos e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Querido, faça assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o Eterno.